Começando agora mais um Se Liga à Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje, quarta-feira, 2 de julho de 2025. E hoje, olha, a gente tem bastante coisa para conversar. Aqui no Brasil, a briga pelo Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, a bolsa parece que tá firme, com muita grana estrangeira entrando. Uhum. Lá fora, nos Estados Unidos, o mercado de tecnologia deu uma escorregada, o Banco Central americano tá naquela sinuca de bico por causa das tarifas, sabe? E ainda tem um pacote de orçamento bem polêmico que mexe com imigração e saúde. Pois é um cenário bem agitado, né? Tanto aqui quanto lá. Exato. Então vamos começar aqui pelo Brasil. A temperatura subiu em Brasília, né? O governo levou essa questão do aumento do IOF direto para o STF, Supremo Tribunal Federal. Isso. Eles querem que o Supremo valide o decreto que aumentou o imposto mesmo depois do Congresso ter dito não, ter derrubado. Parece que teve até um certo mal-estar do presidente Lula com o jeito que a Câmara divulgou a votação. E o interessante, ou talvez preocupante, é ver uma questão que é, na essência, política, né? Sobre como o governo arrecada virar uma disputa jurídica. Uhum. Acaba que o judiciário é chamado para ser o árbitro de uma briga fiscal entre o executivo e o legislativo. Isso pode sobrecarregar o Supremo, né? E talvez sinalize uma certa dificuldade do governo em articular politicamente suas propostas, tendo que recorrer ao STF depois de ter recuado em outros cortes que eram até maiores. Entendi. Mas me explica uma coisa, então. Se o clima político tá assim, tão carregado, por que que a nossa bolsa, a B3, a Brasil Bolsa Balcão, fechou junho bem e tá com uma alta expressiva no ano? Boa pergunta. Porque entrou dinheiro estrangeiro, né? Tipo 4,2 bilhões só em junho. No ano já são mais de 25 bilhões. Enquanto isso, quem investe aqui, os grandes fundos, os institucionais, tiraram 7,2 bilhões só em junho. E as ações parecem baratas. O Ibovespa está negociando abaixo da média histórica. O que explica essa diferença? Olha, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Mas uma hipótese forte é que o investidor estrangeiro talvez esteja olhando mais para o valor relativo dos ativos brasileiros. Tipo, as ações estão baratas em dólar, talvez, e ele foca menos no ruído político do dia a dia, que a gente sente mais aqui. Já o investidor local, esse sim está mais perto, sente a instabilidade fiscal, a política e fica mais cauteloso, né? Faz sentido. Tem até uma leitura de que o mercado pode ver com bons olhos o Congresso freando um pouco o executivo como um sinal de equilíbrio de poder, pensando no longo prazo. Então, pode ser uma aposta mais estrutural do capital de fora no potencial do Brasil, apesar dessa turbulência agora. Entendi. Interessante essa visão. E rapidinho, outros destaques aqui do Brasil. Parece que a economia de São Paulo está indo bem, né? Produto Interno Bruto, emprego crescendo no início do ano. Sim, bons sinais por lá. A Embraer também fechou uma venda enorme de jatos, bilhões de reais. E a Câmara aprovou aquele projeto para tentar medir a economia do cuidado, sabe? O trabalho doméstico que não é pago. Ah, sim. Importante, mas não entra no cálculo oficial do Produto Interno Bruto, né? Exato, não por enquanto. E, claro, a notícia triste do fim da versão impressa da Folha de São Paulo. Um marco, né? Sem dúvida, um marco no jornalismo. Agora, vamos dar um pulo rápido lá nos Estados Unidos. Ontem, o mercado fechou meio dividido. O Dow Jones subiu um pouquinho, mas a Nasdaq, que tem mais tecnologia, caiu. Puxada por aquelas gigantes, né? Tesla, Nvidia, Broadcom. Isso. A Tesla ainda naquela confusão do Elon Musk com o Trump. Enfim, é sempre bom ficar de olho nessas empresas. Elas mexem muito com o mercado. Com certeza. O mercado está muito sensível ao desempenho dessas poucas big techs e, claro, a todo esse barulho político. E a situação do Federal Reserve, o banco central deles, continua delicada. O Jerome Powell, presidente do Fed, admitiu que as tarifas comerciais do governo Trump impediram eles de cortar os juros. Quer dizer, a política comercial atrapalhando a política monetária. Nossa! E para piorar, a inflação que eles mais acompanham, o PCE, o Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal, deu uma acelerada de novo em maio. E os dados da indústria também não vieram bons, mostrando contração e aumento de preços ligados justamente às tarifas. Fica difícil pilotar a economia assim, né? Complicado mesmo.
E a política por lá continua quente com aquele pacote orçamentário, o tal Big Ugly Bill, que o Senado aprovou. É muito dinheiro para controle de imigração, né? Uma fortuna. 170 bilhões de dólares para centros de detenção, operações do ICE, Agência de Imigração e Alfândega, e o famoso muro na fronteira. Pois é. Só que, ao mesmo tempo, eles cortam verbas que podem tirar a cobertura de saúde de milhões de americanos. Já tem gente falando em impacto econômico negativo, perda de empregos e até em aumento de mortes que poderiam ser evitadas, fora o aumento da dívida pública. Fica muito clara a troca de prioridades, né? Segurança de fronteira muito acima de programas sociais como saúde pública. As consequências sociais e econômicas disso podem ser bem severas. E tem até uma ironia nisso tudo. Qual? Reprimir a imigração pode acabar piorando as contas da Previdência Social americana, o Social Security. Porque muitos imigrantes, mesmo sem documentos, pagam impostos, contribuem, mas usam menos os benefícios, sabe? Entendi a contradição. E no comércio, o Trump continua batendo na tecla das tarifas, ameaçando o Japão agora. O Canadá recuou no imposto digital que ia criar. Mas, apesar de tudo isso, os Estados Unidos ainda atraem muitos milionários e riqueza do mundo todo, né? É impressionante essa capacidade de atrair capital mesmo com tanta confusão interna e políticas controversas. Então, assim, para a gente tentar amarrar tudo, parece que tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, a política está dando o tom na economia, gerando tensão, o mercado reagindo de forma, às vezes, inesperada, e decisões políticas com impacto social e fiscal bem profundo sendo tomadas. Exatamente. E fica talvez uma reflexão para quem nos ouve, né? A gente vê o Brasil cuja bolsa parece depender tanto do humor do investidor estrangeiro e os Estados Unidos atraindo fortunas mesmo com divisões internas e políticas polêmicas. Até que ponto a estabilidade política e a coesão social aqui dentro realmente pesam mais do que esses grandes fluxos globais de dinheiro e o preço dos ativos lá fora? É algo para se pensar. Ótima reflexão. Bom, é isso por hoje. Muito obrigada pela sua companhia, mas este Se Liga Economia. Valeu! A gente se encontra no próximo para mais análises e notícias quentinhas.